Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar sobre o menino Juan, que inclusive foi um pedido aí do inscrito Mário. Um beijo pra você, Mário. Ficou curioso para saber o que eu vou conversar sobre este assunto? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em box de informação, vários links, sendo que um deles aí é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis para reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. Falar sobre o caso do menino Juan é muito difícil, devido aos requintes de crueldade que o crime foi cometido. Então a gente está falando de duas mulheres que são companheiras, que estavam vivendo juntas, mas nem sempre foi assim. Antes elas tinham o seu parceiro e tiveram filhos, né? No caso, o menino Juan e também a outra companheira da mãe do Juan teve uma menina. Os pais dessas crianças, eles conseguiram a guarda delas, só que as mães não queriam dar a guarda, então elas viviam fugindo, né? Para que elas não fossem encontradas. A crueldade com o Juan não foi somente em relação ao crime em si, mas desde o momento que a presença do pai lhe foi negada, que elas começaram a fugir, esse menino com certeza já começou aí o sofrimento, porque eles ficavam em casa, tanto ele quanto a menina, né, a menininha, sem brincar na rua, sem sair, sem se comunicar com outras crianças, ficavam somente dentro das casas, porque como elas estavam fugindo, acredito eu que essa técnica elas usavam de isolar a criança para que ninguém descobrisse nada. Elas acabaram castrando esse menino, né? Decepando o pênis. E o mais cruel de tudo isso é que elas fizeram isso, sabe, no cru, sem anestesia, de uma forma caseira. Enfim, imagina para uma criança não ter o seu pênis, a dor que ele sentia para urinar, que é um ato fisiológico normal. Tanto é que ele só conseguia urinar quando a bexiga estava muito cheia para ter a pressão ali para o xixi sair. Então, assim, esse menino ele já vinha passando por situações de abuso, não só abuso físico, mas principalmente abuso psicológico, já há muito tempo. O crime foi premeditado, elas haviam comprado martelo, carvão e foi tudo feito de uma forma muito planejada. Eu vou ler um pouco para vocês terem ideia dos detalhes nefastos. É uma situação, é difícil digerir tudo isso, porque a gente só fica pensando no sofrimento do garoto. Não tem outra coisa, que é um menino inocente que não pediu para nascer. Então elas esfaquearam o menino e decapitaram. Detalhe, a decapitação foi feita quando ainda ele estava em vida, depois a perícia verificou isso. Elas queriam queimá-lo, só que elas desistiram da ideia de queimar porque elas tiveram receio de que os vizinhos iam ver a fumaça, tá? Então, elas queriam inicialmente queimá-lo com o objetivo de cozinhar pedaço a pedaço e assim impedir a identificação do corpo. Depois que a carne se soltasse, elas pretendiam triturar os ossos. Enquanto Cassila, que é a companheira da mãe do Juan, acendia o fogo, Rosana arrancava a pele do rosto do menino e tentava, sem sucesso, extrair os globos oculares com uma faca. Separou também o tórax, a cabeça, as pernas e os braços com o objetivo de levar ao fogo. Mas assim que colocaram algumas partes do cadáver na churrasqueira, elas ficaram com medo da fumaça, como eu já expliquei. Então, como vocês podem ver, são detalhes hediondos de um crime horrível. Gente, não tem o que falar, é uma coisa... Eu não tenho nem palavras para descrever o quão triste, o quão... Sabe? Esse crime é um dos crimes mais cruéis que eu
já ouvi nos últimos tempos, sabe? Porque a gente tá falando de um motivo torpe, por que mataram ele, sabe? Uma criança inocente, sem possibilidade nenhuma de defesa. E quando a gente pensa no porquê ela fez isso contra uma criança inocente, uma das hipóteses possíveis aí é toda essa ojeriza que ela tem em relação ao universo masculino, à figura masculina, pode ter ocasionado ela a ter cometido este ato. Porque primeiro ela corta o pênis do menino, e o pênis é um símbolo aí do masculino. E ela mesma fala que eu odeio o Juan. Talvez inconscientemente ela estava querendo se proteger dessa figura masculina. E por que isso, né? Pode ser que ela tenha tido um trauma na infância, pode ter sofrido um abuso, isso a marcou. Quando a gente tem algum trauma e a gente não elabora esse trauma, não trabalha isso dentro da gente, isso vai causando marcas que vão reverberando em todas as áreas da nossa vida. E a pessoa, ela pode, se não tratada, cometer esse tipo de situação. Pode ser também que ela seja uma psicopata, porque nas declarações ela não demonstra muita emoção ao falar, mas óbvio que tudo isso são hipóteses, eles terão que fazer uma análise maior para chegar em um diagnóstico, mas a gente está trabalhando aqui com o que ela falou para o delegado, com as atitudes, né? Uma pessoa, para cometer um tipo de crime desse, cortar o pênis de uma pessoa a seco, sanidade mental não tem muita, né? Então a gente não precisa ser nenhum expert em psicologia aí para chegar nessas conclusões, né? A pessoa, para tirar a vida da outra, pensar em queimar, em tirar a pele, fritar a pele, triturar os ossos, são detalhes totalmente aí de uma mente doentia, de uma mente, ela planejou, ela arquitetou. Então, transtornos mentais com certeza elas têm. Aí a análise vai dizer qual exatamente que é, mas acredito que pode caminhar aí para uma psicopatia devido à ausência de emoções, até mesmo ao relatar o caso, não demonstra muito arrependimento, a frieza com que cometeu o ato, né, contra uma criança inocente. São vários detalhes que a gente pode aí levantar essa hipótese. E esse ódio em relação à figura masculina também influenciava a menina, porque elas isolavam a menina do pai. E o que acontecia? Acontecia uma alienação parental ali, né? Porque essa menina, ela também começou a odiar o pai, tanto é que agora ela está sendo cuidada pelo conselho tutelar e ela nem falar com o pai quer. Então assim, elas fizeram uma verdadeira lavagem cerebral nessas crianças e com certeza ela vai se recuperar, essa menina. Agora está com uma ferida aberta. A ferida depois vai cicatrizar, mas a cicatriz vai ficar ali, né? Porque o que essa menina viu também, ela presenciou a mãe ali ajudando a outra a matar a criança. Para uma criança que está em fase de formação ver uma pessoa sendo morta é muito forte. Essa cena ela vai precisar de muita terapia, de muita ajuda para conseguir elaborar tudo isso. Então as marcas que ficaram são muito profundas. Esse menino, ele teve uma morte hedionda. Essas mulheres têm que pagar pelo que fizeram, porque não pode ficar em vão. E agora ele descansa em paz, né? Ele tá tendo seu descanso merecido, porque eu fico imaginando a dor psicológica, a dor física que esse menino passou enquanto estava vivo, né? Tem muita gente que fala assim, ah, mas por que então, se ela odiava a criança, por que ela queria ficar com a criança e não deixava a criança com o pai? Podem ser por inúmeros motivos. Vingança, não quero deixar com você, eu que quero ter a guarda, eu quero ficar com a criança é minha. Então eu quero infringir a dor no outro e usando a criança para isso, entendeu?
Você não vai ficar com ela, você vai sentir dor, eu que vou ficar. Outro ponto é que ela pode ver esse ex dela como uma figura ameaçadora. Então ela também não quer, como um carrasco. Então ela não quer deixar o filho na mão do carrasco, ela quer ficar com o filho. Ainda que ela não ame esse filho efetivamente, né? Porque se a gente está levantando a hipótese de psicopatia, ela não amava de fato essa criança. Aliás, ela não amava, né? Porque o que ela fez esse menino sofrer, quem ama cuida, quem ama zela, não fica fazendo o outro sofrer. Essa história mexe muito comigo, então até pra falar é difícil. Esse vídeo é um vídeo que está sendo muito difícil pra mim, porque eu vou falando e vou imaginando e vou sentindo a dor que aquela criança sentia. Então eu só espero que os familiares eles sejam confortados na sua dor, né? O pai da criança, as avós, né? Porque realmente não é fácil você saber que um neto seu, um filho seu, morreu de uma forma tão cruel, tão hedionda, tão vil, tão desumana assim, né? Tendo o seu pênis decepado, depois sendo decepado, sendo triturado, a sua pele descolada. Ai, gente, são tantos detalhes que não dá pra digerir. É muita maldade humana. E a pergunta é por quê? Por que tanta maldade humana? Por que as coisas estão desse jeito? Isso também, gente, querendo ou não, é fruto de uma sociedade doentia. A questão muitas vezes é estrutural, né? Nós precisamos cuidar mais das pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos amar mais, nós precisamos conversar mais, nós precisamos cuidar das nossas crianças, né? Se você vê uma criança que tá com um comportamento diferenciado, muito quietinha, não fala nada, você pode sim investigar, ver o que tá acontecendo, em último caso chamar o conselho tutelar, sabe? No caso delas era mais difícil porque como elas estavam fugindo, elas acabavam ficando pouco tempo em cada casa. Então não dava assim pra nenhum vizinho ver nada, porque elas ficavam pouco tempo já, né, justamente pra não levantar suspeitas. Mas se você tem assim, sei lá, é claro que ninguém tem que ficar denunciando sem ter certeza, né, a torto e a direito. Mas se você observa que tá uma coisa errada ali, sabe, eu acho que vale a pena tomar providências dentro da lei, porque a gente precisa cuidar das crianças. As crianças são indefesas, elas precisam da gente, nós adultos, porque é uma irresponsabilidade o que aconteceu ali, sabe? Ela era a mãe, ela tinha que cuidar da criança, ela tinha que... O mínimo que ela podia fazer, ok, se não gostava da criança, devolver pro pai a criança. Devolve a criança pro pai cuidar. Sabe? Não tem mais o que falar. Deixe os seus comentários aqui, eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Vamos trocar ideias. E é isso, pessoal. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.